diferença. Fátima, qual que é a diferença do CRAS e do CREAS? Conta para os nossos condôminos. Então, o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. A gente costuma dizer que o CRAS é a porta de entrada para todos os serviços, né? Então, no CRAS, a gente acolhe as pessoas e aí a gente ouve elas, né? Faz a escuta, vê qual é a demanda. Muitas vezes a gente faz apenas uma orientação, porque uma coisa importante de se dizer também, quando o cidadão tem dúvida de alguma coisa, pode buscar no CRAS e perguntar lá no CRAS, né? Que daí alguém vai estar encaminhando, vai dizer, olha, isso resolve em tal lugar, vá procurar tal profissional, né? Então o CRAS é a porta de entrada para os serviços da assistência. Então assim, lá no CRAS nós atendemos, nós viabilizamos os benefícios sociais, caminhamos para os previdenciários também, fazemos a proteção social básica. Dentro do CRAS nós temos o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, que é o acompanhamento das famílias que nós realizamos, que é a equipe técnica que realiza, né, a assistente social, o psicólogo, né? E vinculado ao CRAS também tem o serviço de convivência. No serviço de convivência são atendidos os grupos, né, as crianças, o grupo de criança, de adolescente, os idosos, as mulheres, então o trabalho com grupos, né. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Quando que o CREAS é acionado? Quando há uma violação de direito. Quando já aconteceu uma violência, por exemplo, um rompimento de vínculos. O CRAS atua na prevenção, na proteção dos vínculos familiares, né? E o CREAS, ele atua quando já romperam os vínculos familiares. Por exemplo, uma situação de violência, violência à mulher, violência ao idoso, uma violência financeira que o idoso esteja passando, uma violência à criança, né? E cada município tem o fluxo de atendimento, né? Por exemplo, no nosso município, quando é uma questão de violência à criança, uma situação de violência com criança, se encaminha para o conselho tutelar, né? Nós recebemos, por exemplo, o CRAS recebe uma denúncia, a gente faz a averiguação, encaminha para o conselho tutelar e o conselho tutelar posteriormente vai encaminhar para o CREAS, né? Então, mas cada município tem um fluxo definido também. O que é importante que o condômino saiba? Que quando tiver uma questão social para ser resolvida, busque o CRAS. Peça para falar com um assistente social, com um técnico, porque cada CRAS tem lá a sua dinâmica, né? Tem a recepção, vai fazer a acolhida, né? Mas quando a família está passando algum tipo de situação de vulnerabilidade, peça para falar com um assistente social, né? E se for algo assim de um viés psicológico, peça para falar com um psicólogo, porque no CRAS tem esses técnicos, né? Então, sempre que for uma questão social, outra dica que eu já deixo aqui, né, para o condômino eu percebo assim que muitas vezes a pessoa está numa situação hospitalar e está em dificuldade, está num outro município, né? Então, todo hospital tem uma assistente social. A assistente social está lá para ajudar o usuário. Então, sempre procure, vá na recepção e diga, viu, eu quero falar com a assistente social, né? Que a assistente social, ela está lá para garantir o direito das pessoas. É com isso que a gente trabalha, com a defesa e garantia do direito das pessoas. Ambos são gratuitos. Todos gratuitos. São equipamentos públicos, cofinanciados pelo governo federal, né? E assim, não tem custo algum para a pessoa, então é de livre acesso, né? Então precisa usar. E toda região ela tem um CRAS de referência. Então cada cidade, então o que dá para a pessoa fazer? Buscar no site da prefeitura, né? Liga lá na prefeitura e pergunta, viu? Eu moro em tal bairro. Qual CRAS é o meu CRAS de referência? Porque os CRAS, eles têm um território de referência, né? No município de Castro, nós temos 5 CRAS, né? Então, cada CRAS tem um território referenciado. Então, pergunta onde que é o seu CRAS e busque lá para que você tenha a garantia dos seus direitos. Bacana.
Então, ficou bem claro a diferença do CRAS e do CREAS. Vamos utilizar, é um serviço público e melhor ainda, gratuito. Para que possa nos dar toda a assistência. Mais uma vez, obrigada, Fátima. Eu que agradeço, fico à disposição aí para alguma eventual dúvida que as pessoas tenham. Ok.